Mateus 24 e verso 13. Os irmãos encontraram? Amém. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Outra versão diz assim: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Pode tomar o teu assento. Vamos meditar nesta palavra que Deus tem colocado no meu coração já há alguns dias. E tenho orado e buscado a Deus para que nesta ocasião nós possamos entender a palavra do Senhor. Para trazer o que Deus colocou no meu coração nesta manhã, eu quero voltar um pouco para analisar algo da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender e lembrar que Jesus veio à terra com uma missão de salvar. E para isso, ele nasceu, morreu e ressuscitou, para que eu e você alcançássemos a vida eterna. Mas algo que nós precisamos saber é que, para nossa salvação se concretizar, o sacrifício de Jesus Cristo é apenas uma parte que foi cumprida e que nos dá o direito da salvação. Mas é necessário que a nossa parte, que está sobre a nossa responsabilidade, seja realizada também, para que a salvação possa ser real na vida de cada um de nós. Porque se Jesus apenas viesse e morresse na cruz, e nós não tivesse compromisso algum para a nossa salvação, seria muito fácil nós sermos salvos. Mas a Bíblia Sagrada, ela traz inúmeros textos da preocupação de Deus para com o intervalo entre a nossa conversão e o arrebatamento, ou a nossa morte. Esse período é o período mais difícil para cada um dos cristãos. E então, nós vemos que Jesus alertou com esse texto, depois de falar aos seus discípulos sobre o que aconteceria nessa época também, que nós estamos vivendo, sabendo Jesus que nós passaríamos por dificuldades e aflições, mas se fôssemos fiéis, perseverantes até o fim, então a nossa salvação será real. Amém? Mas ele não parou por aí. Nas cartas do Apocalipse nós vamos ver que em todas elas, o final da carta, Deus sempre traz uma mensagem de alerta. E ele também traz uma mensagem de incentivo aos leitores e à igreja daquela época. E nós vamos ver Apocalipse 2:7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. No versículo 11 ele diz: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 3:15. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E o versículo 21, ao que vencer,
lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, a maior preocupação que nós precisamos ter é de permanecer firmes até o fim. E Jesus, como eu já disse, se preocupa com isto. Estes versículos estão registrados nas cartas, porque as cartas representam a igreja do Senhor de todos os tempos. Eles também passaram por problemas, dificuldades que nós passamos nos dias atuais. E estes versículos foram colocados ali como incentivo, para que nós lembremos da árvore, do rio da vida, do trono de Deus, das vestes brancas, do testemunho de Jesus, da nossa pessoa diante de Deus Pai. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos almejar estas coisas. Eu ouvi alguém dizer que se a nossa vida continuar sendo boa como nós estamos vivendo, ninguém terá o desejo de deixar essa terra para morar no céu. Então, as coisas estão apertando, as dificuldades estão chegando, as aflições e as tribulações desse tempo presente estão nos deixando em alerta, ansiosos, problemas surgem. E o interesse de Deus é que nós venhamos nos conscientizar que no tempo bom nós precisamos estar fiéis, mas no tempo difícil também precisamos manter a nossa fidelidade a Deus. A vida cristã é uma caminhada, e muitas vezes uma caminhada cansativa, difícil, e nós sabemos disso. Mas o que acontece é que o inimigo sabe que a nossa caminhada é difícil. E ele começa a encontrar formas de impedir a mim, impedir a você de prosseguirmos. Se nós imaginarmos que a igreja é um grande grupo de pessoas, uma multidão andando numa estrada, caminhando, e de repente o inimigo começa a jogar pedras, colocar empecilhos, dificultando a nossa caminhada, e muitos vão desanimando, vão parando no caminho. E no tempo que nós estamos vivendo, está cada dia mais complicado de nós seguirmos, olhando para o alvo, tendo metas. E isso não é só difícil para a igreja, mas é difícil para os obreiros, é difícil para o pastor. Nós todos somos atacados pelas artimanhas, pelas armadilhas do inimigo. Mas o que eu vim dizer para você nesta manhã, você não vai desistir, você vai ficar firme, porque no passado, Jesus morreu na cruz para salvar você. A parte dele ele já cumpriu, e ele aguarda, ele espera que você também cumpra com a tua parte. Não há aliança que apenas um lado cumpra o seu dever. Os dois lados precisam cumprir os seus deveres. A atualidade é o que a Bíblia chama de fim dos tempos. Nós estamos nos fins dos tempos. Nós vemos todas as coisas acontecerem e sabemos disso. O Espírito Santo confirma aos nossos corações que está próxima a redenção.
E é nesse momento mais difícil, muitas vezes, que todo atleta que está correndo em busca de uma vitória, ele encontra o momento mais difícil da sua carreira. Nós vemos que pessoas treinam por muitos dias para de repente em 5 minutos terem que alcançar uma meta, mas essa meta é mais difícil quando ele está chegando e ele sabe que o seu adversário está próximo dele, mas ele tem que vencer e ele dá tudo o que tem, tudo de si para chegar ao pódio. Assim é a nossa vida cristã. Nós precisamos empenhar todas as nossas forças, a nossa energia, a nossa fé, a nossa adoração, o nosso entendimento, tudo o que temos de melhor para que alcancemos a vitória. O atleta faz a sua parte para apenas um momento de glória. Talvez aquele momento que ele subiu no pódio, recebeu o seu troféu, vai ser o maior momento do atleta. Mas eu e você não. A nossa chegada muda completamente a nossa vida. Porque nós partimos para um momento eterno da nossa vida. Com Deus, com Cristo. Não vamos aqui permanecer, mas tudo que pudermos fazer para não desistir, agora é a hora de nós fazermos, porque a vitória está tão próxima, a vitória está pertinho, e nós não vamos desistir. A vida que Deus tem para nós é eterna. E nós estamos há pouco tempo de levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor. De abraçar aquele que entregou a sua vida por nós. De beber da água do rio da vida. De estar diante do trono de Deus para sempre. E quem chegou até aqui, com dificuldades ou não pode desistir. Não deve desistir. Muitas pessoas renunciaram tantas coisas da vida aqui, para viverem uma vida de fidelidade a Deus. Muitas pessoas renunciaram até a família que não entendeu a tua posição em ser crente. Muitos tiveram que abandonar o seu lar, o seu trabalho, os seus estudos, tantas coisas. Por isso não vale a pena nós pararmos no caminho, mas continuar, sem olhar para trás. Nós temos um alvo, e o alvo é os céus. Mas o inimigo, ele coloca perigos na nossa vida. Na nossa caminhada nós vamos vendo que algumas coisas vão mudando e que nós precisamos ter atenção, abrir os olhos para estas coisas. E são muitas coisas que nos levam a diminuir o passo, talvez descansar um pouquinho. E eu anotei algumas coisas aqui. E a primeira dela é o desânimo. Não apenas de vir à igreja, não apenas de participar do culto, mas pessoas estão desanimando de lutarem pela sua salvação. Tem pessoas desanimadas porque a vida cristã é muito difícil. Parece que há tempos atrás era mais fácil, hoje está tão difícil.
É o inimigo tentando desanimar você. Você precisa superar o desânimo. Quando vier algum pensamento mau contra a tua fé, você precisa tomar posição diante de Deus, vir para a igreja, dobrar os joelhos, ler a palavra do Senhor, para que o desânimo vá embora. Nós precisamos vencer o desânimo. Os irmãos lembram que esse templo era superlotado na ceia. É óbvio que nós temos ceia na terça-feira, e muitos deixam para a terça, mas a ceia, não havia desânimo que tirasse o desejo do cristão de estar aqui, glorificando o nome do Senhor. Outra coisa que nós vemos é o comodismo, as facilidades dos tempos modernos. Assistir o culto, para muitos ficou melhor do que participar do culto. Aqui é o lugar onde Deus habita. Deus também está na tua casa. Mas quando nós viemos ao templo para adorar a Deus, eu estou me doando, eu estou talvez fazendo um sacrifício a Deus, porque eu quero estar na presença do Senhor. Assistir culto não é a mesma coisa que participar do culto. O comodismo levou muitos a caírem nas armadilhas do inimigo. E a pandemia levou muitos que nós nem lembramos mais, que ficaram diante do YouTube, do Facebook, com seus fones de ouvido, achando que estão tranquilos, mas foram levados pelo comodismo. Outra coisa que nós vemos, irmãos, ao contrário disso, é a hiperatividade dos cristãos. Devido a muitos saírem, outros têm que assumir novos compromissos. Na igreja, no trabalho, em casa, a hiperatividade dos crentes está levando muitos a viver uma vida rasa diante de Deus, sem profundidade, achando que fazer alguma coisa na obra do Senhor é tudo. Mas nós precisamos entender que fazer vem depois do ser. Primeiro, eu tenho que ser cristão, eu tenho que ser fiel, eu tenho que estar na presença de Deus, para depois fazer algo na sua obra. E não ao inverso. A hiperatividade tem levado muitos cristãos a não terem tempo nem de vir no culto. Porque eu estava numa reunião pelo departamento, no ensaio, eu tinha que fazer tal coisa, e o culto já não é mais prioridade para muitos hiperativos na casa do Senhor. Queridos irmãos, outra coisa que eu noto que atrapalha a caminhada do cristão é as decepções com o homem e, em muitos casos, com Deus. Nós nos decepcionamos com as pessoas, é normal, é natural, nós somos falhos, nós somos pecadores e erramos com as pessoas. Mas nós servimos a Deus. Nós precisamos olhar para Deus. Se o homem te decepcionou, você não tem nada a ver com isso agora, você precisa ter um encontro com Deus, perdoar o irmão e seguir a tua caminhada. Mas muitos deixaram a igreja porque alguém fez algo que me magoou, que me entristeceu. Mais uma vitória para o inimigo.
E quem perde somos nós, os homens, que deveríamos ter uma vida de fidelidade a Deus, estarmos firmados em Deus. Mas muitos se firmam em palavras, pessoas falham, ignora estas coisas. Outros pediram algo para Deus e não receberam, porque não estava na vontade de Deus. E se decepcionaram com Deus, murmuram de Deus, reclamam de Deus. Mas Deus é o mesmo. Se Ele não te deu, é porque não está na vontade de Deus, não é plano de Deus para a tua vida. E nós precisamos aceitar o que Deus tem para nós. Não é o que nós queremos, é o que Deus quer. Ele é soberano sobre todos. Talvez alguém queria estar desenvolvendo um trabalho na igreja, queria estar numa posição dentro da igreja, mas não está. E se decepciona. Eu gostaria de estar lá, mas o que eu tenho a te dizer, o chamado é de Deus, e Ele coloca cada um aonde Ele quer no corpo. Você é membro do corpo, você vai ser melhor usado por Deus e será uma bênção aonde Deus te colocou, e não aonde você quer. Teríamos muitos outros motivos para listar pelas pessoas que estão desanimando no caminho. Porém, o texto que nós lemos nos motiva a seguir sem desistir. Jesus não disse, você só deve seguir se você encontrar esse caminho, se você estiver naquela posição, se ninguém te magoar, se tudo acontecer como você quer. Não. Jesus disse, independente das circunstâncias, se mantenha firme, se mantenha no caminho, tendo um alvo, tendo o desejo de chegar aos céus. Eu sei, irmãos, que falar é fácil. Para quem olha você de longe, não sabe a tua luta. Todos nós temos lutas e a caminhada é difícil. Mas Jesus conhece a tua vida. Jesus conhece os teus problemas. E Ele não morreu na cruz para você desistir agora. E você não chegou até aqui para dizer que não vai mais adiante. Nós precisamos saber que a cruz é extremamente pesada para nós em alguns momentos. Mas você sabe que Jesus levou a cruz e sobre ela estava todos os nossos pecados. E foi pesada também. E quem que nós devemos seguir como exemplo? Jesus Cristo, que não desistiu, que antes de nós nascermos Ele já sabia que nós enfrentaríamos dificuldades, mas não desistiu nem por aqueles que abandonaram a fé, muito mais por nós que aqui estamos. E esse é o momento que nós precisamos olhar para a palavra de Deus, sabendo que estamos vivendo em dias difíceis. Hebreus 10:38 nos diz assim: e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós estamos nesta caminhada, nós estamos vivendo dias difíceis, existem pedras no caminho, existem espinhos, mas se você
assumiu, você pegou a tua cruz, você aceitou o fardo de Jesus, não retroceda, porque Deus não tem prazer naquele que retrocede, e nós só podemos glorificar a Deus quando nós seguimos, porque alguém que despreza o plano de salvação está desprezando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando nós aceitamos Jesus, a cruz faz a diferença, porque o Espírito Santo entra na vida e mostra as misérias do pecador que somos, mas nos convence que a cruz, o sacrifício de Jesus, é que muda toda a nossa situação. E muitos esquecem exatamente da cruz, do sacrifício, abandonam Jesus e o crucificam mais uma vez. Queridos irmãos, a minha e a tua vida agrada a Deus quando enfrentamos, quando perseveramos, quando nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor e temos coragem de dizer a Deus: eu preciso de ti para continuar. Senhor, tu és a minha saída. Quando nos humilhamos diante de Deus e pedimos força para continuarmos levando a nossa cruz, é desta forma que nós somos vencedores. Hebreus 10:23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus continua sendo fiel e nós precisamos guardar em nosso peito a esperança, a confissão da esperança, sem vacilar. Aquilo que eu prometi a Deus eu preciso cumprir, para que a minha salvação seja real na minha vida. Não é momento de nós desistirmos, não é momento de vacilar, porque a nossa vitória está bem próxima. E quem prometeu é fiel, como diz esse texto. Em 1 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. A nossa fé não pode desvanecer, desfalecer, parar, desanimar. Lá dentro nós temos convicção de que aquele que nos fez a promessa vai cumprir nas nossas vidas, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Alguns meses, alguns anos de tribulação, a Bíblia chama de leve e momentânea, porque não há de se comparar com a glória eterna e muito excelente que nos aguarda nos céus. As aflições são passageiras, assim como os prazeres que o diabo oferece são passageiros. Mas quando vencemos a tentação, quando suportamos a tribulação, estamos produzindo glória, e essa glória é incomparável. Não há nada no mundo que esteja à altura desta glória, que seremos inseridos nos céus. Por isso não desanime. Existe promessa para você. Não desanime por causa dos filhos, por causa do esposo, por causa da esposa. Não desanime por você falar no teu lar e às vezes
não ser ouvido. Não desanime pelas enfermidades que você ora e Deus não te ouve às vezes. Não desanime por pedir algo para Deus e às vezes não receber. A nossa salvação está muito além da saúde, de ser ouvido. Está muito além de sermos compreendidos pelos que nos rodeiam. A salvação é muito mais profunda, é muito maior. E nós não podemos desistir. Você já chegou até aqui. Tem muitos irmãos que estão há 40, 50 anos na igreja, fiéis a Deus. Não vão abandonar o Evangelho. Você que está há pouquinho tempo, 1 ou 2 anos, não ache difícil, mas olhe para estes exemplos de pessoas que viveram uma vida diante de Deus com fidelidade. E é assim que nós precisamos seguir. Eu sei que muitas vezes é difícil. Tem dias que é uma guerra para dobrarmos os joelhos. Tem dias que é uma guerra para nós pegarmos a Bíblia e vir para a igreja. Mas Deus não nos disse que seria fácil. O Senhor disse que passaríamos por aflições. Mas se nós tivéssemos ânimo, se nós tivéssemos força, se nós tivéssemos confiantes nas suas palavras, assim como Cristo venceu, você também vencerá. Você também chegará ao teu destino. E olhamos para o passado e muitas vezes parece que era mais fácil nós vencermos as lutas. Era mais fácil vencermos a tentação. Parece que Deus nos abandonou, a própria sorte. Em muitos casos nós entendemos assim. Muitas pessoas que nos procuram falam: eu estou pedindo há tanto tempo, não muda nada na minha vida. Eu estou tentando fazer algo, mas não consigo, parece que Deus me abandonou. Mas a Bíblia não diz assim. O salmista escreveu no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro não vem das tuas forças, não vem das tuas metas, mas vem de Deus. E se você não desistir, Deus está olhando para você e está te socorrendo nesta manhã. Abra o teu coração a Deus. Tiago, capítulo 1 e 12 diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Existem muitas promessas para nós, mas todas estão atreladas à perseverança, à continuação, à continuidade, a não desanimar, a não desistir, para que alcancemos. A você eu digo que mesmo com dificuldades, cansaço, problemas, não desanime, não pare no caminho. Isaías 40, 29 diz assim: porque ele fortalece o cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Talvez você chegou no fundo do poço, não tem mais vigor, mas o nosso Deus te fortalece. É Ele que multiplica as tuas forças. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as forças. Não importa a idade,
Não importa quantos anos você está na igreja, mas lembre quantas vezes Deus renovou as tuas forças para você não parar, para você não desistir. Sobem com asas como águias, correrão e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando olhamos para trás, não é por fadiga, mas é por saber que vencemos um ano, vencemos uma década, vencemos uma vida, porque nós estamos guardados nas mãos do Senhor. E eu creio, irmãos, esta é uma manhã de renovo para a tua vida. Deus está, através do seu Espírito Santo, fortalecendo a tua fé, para que você, que talvez o inimigo tenha tentado plantar o mal na tua mente, no teu coração, você vai sair daqui pronto para enfrentar as dificuldades, para nunca pensar em desistir, para tomar posição diante de Deus, e não só para você, mas animar os da tua casa, animar os teus vizinhos, os teus colegas, e dizer para eles: não pare, eu estou junto contigo para te ajudar, e nós vamos buscar em Deus, porque Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio e fortaleza no meio da angústia. Não podemos desistir, não podemos olhar para trás, porque o nosso alvo é os céus, é Deus, é os céus, é Jesus, é os céus, e você não para no caminho. Amém? Nos coloquemos em pé. Eu vou pedir ao pastor Argemiro passar aqui, orar por você, e em seguida já estaremos distribuindo a ceia do Senhor para a igreja.